Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e no vídeo de hoje eu trouxe algo diferente aqui. Eu queria fazer uma espécie de top 3 dos meus autores preferidos da literatura. Eu escolhi 3 autores que me marcaram ou que influenciaram de certa forma a minha personalidade, para comentar um pouco aqui sobre como esses autores influenciaram a minha vida e apresentar uma obra de cada um desses autores. Eu não quero nesse vídeo de forma alguma falar sobre o livro que eu vou apresentar aqui, mas apenas trazer o livro para ilustrar e quem sabe despertar o interesse e quem estiver assistindo esse meu vídeo a conhecer essas obras literárias desses respectivos autores. Mas antes de iniciar, eu queria deixar aqui alguns avisos. Muitas pessoas ficam comentando: Léo, você posta o vídeo, eu não recebo o e-mail. Pessoal, essa é uma reclamação que várias pessoas que têm canal no YouTube fazem ao YouTube, fazem na internet. É algo que está fora da minha alçada para poder resolver. Então, assim, o que eu sei é, para você ter mais chance de receber o vídeo, basta você ativar o sininho que está por aqui em algum lugar e certamente você será notificado assim que entrar um vídeo novo. Uma outra forma é você seguir ou na minha página pessoal no Facebook ou lá no meu Instagram, que eu sempre fico postando quando eu estou gravando vídeos novos, fico fazendo enquetes, perguntas sobre coisas que eu posso trazer aqui no meu canal. Então assim, ativa o sininho, segue o meu perfil pessoal no Instagram e me acompanha nas redes sociais lá no Facebook e você certamente vai ser avisado quando tiver um vídeo novo. Bom, sobre o vídeo, eu escolhi 3 autores que de certa forma moldaram o meu caráter, moldaram o meu ser como eu sou hoje. E eu não quero aqui começar, por exemplo, fazer terceiro melhor, segundo melhor e primeiro melhor, não. Esses 3 autores que eu trouxe, para mim, eles estão empatados, digamos assim. Eu não quero... foi muito difícil para mim escolher apenas 3. E mais difícil ainda seria eu ter que dizer qual é o terceiro, qual é o segundo e qual é o primeiro. Então eu vou quebrar a regra. Então, esses 3 para mim estão, todos eles na primeira posição. E qual foi o critério que eu escolhi para apresentar aqui? Pelo critério de conhecimento, no sentido de que qual foi o que eu tive contato primeiro. O primeiro que eu vou falar é certamente um dos meus autores preferidos, é o J.R.R. Tolkien, mais conhecido como o criador da fantasia medieval, do Senhor dos Anéis, o Hobbit. Certamente você que já ouviu falar sobre o Senhor dos Anéis, Hobbit ou qualquer coisa relacionada à fantasia medieval, certamente já ouviu falar nesse cara, Tolkien. Uma coisa que muito me conquistou nele, eu lembro muito bem de uma história. Eu era aluno do primeiro ano do ensino médio em escola pública e a professora de literatura pediu que nós fizéssemos um trabalho sobre... eram aqueles livros de literatura obrigatória da língua portuguesa. E nesse tempo eu estava lendo, não o Hobbit, eu estava lendo O Senhor dos Anéis, uma versão que eu tinha. E eu estava muito maravilhado, muito extasiado com a obra. E eu falei: professora, nada contra o trabalho da senhora, apresentar uma literatura. Eu não lembro qual era era um livro do Franklin Távora, eu não lembro exatamente o título do livro, mas era esse livro de literatura, de leitura obrigatória. E eu falei: professora, eu queria falar sobre o livro que eu estou lendo, que é o livro do Tolkien, que era O Senhor dos Anéis. A professora falou: olha, que seja livro, tá valendo. Lembro que eu estava lendo a segunda edição, o segundo volume do Senhor dos Anéis, que é As Duas Torres. Eu e um amigo meu chamado William, nós lemos o livro, fizemos uma apresentação. Assim, foi um momento muito feliz porque eu pude falar para os meus colegas sobre um livro que eu estava lendo, um livro que eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ler. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição do Hobbit, uma das primeiras edições do Brasil, uma edição um pouquinho já velha. Infelizmente eu não tenho mais a edição do Senhor dos Anéis, aqui eu usei para apresentar o trabalho na escola. Mas quando eu conheci Tolkien, para mim, foi um cara que ele ampliou meus horizontes. A forma como Tolkien descreve os cenários, a forma como ele criou todo esse universo que circunda seus personagens, me marcou muito. Uma outra história que eu lembro muito, e que eu comento isso com os meus alunos e com as pessoas que estão próximas a mim, é que quando eu comecei a ler Senhor dos Anéis, eu fiquei tão viciado que eu me lembro de um certo momento que eu estava lendo e minha mãe chegou para mim e falou: rapaz, Léo, pare de ler isso, vá brincar na rua um pouco, você só fica lendo esse Senhor dos Anéis, só fica lendo esse livro. E eu falava: mãe, eu tô me divertindo muito. Eu tinha o que, sei lá, 12, 13, entre 14 e 15 anos, no máximo, não mais que isso. Mas o Tolkien foi um leitor um autor, desculpa, que me marcou muito. E certamente eu vou trazer em outras oportunidades aqui no meu canal, vou trazer um vídeo sobre sua obra, falar um pouco sobre ele e outras obras dele, além do Hobbit, Senhor dos Anéis, Silmarillion, As Aventuras de Tom Bombadil, Contos Inacabados, enfim, ele tem uma vasta literatura que circunda a Terra-média, digamos assim. O segundo autor, esse também é curioso, né? Eu já comentei aqui em um dos vídeos que eu já fiz nesse canal, que quando eu estava na escola pública, tinha uma biblioteca e eu tinha um hábito de, digamos assim, matar aula
para ficar na biblioteca, e eu passava a tarde toda na biblioteca lendo e tudo mais. E um desses autores que eu acabei descobrindo nessas minhas tardes inteiras na biblioteca foi um autor chamado Edgar Allan Poe, que é, sinceramente, para mim, na linha do terror, na linha do horror, o meu autor preferido disparado. Edgar Allan Poe, eu me lembro que o primeiro conto que eu li dele foi o gato negro, ou o gato preto, enfim, The Black Cat. E, sinceramente, se você nunca teve a oportunidade de ler algum conto do Edgar Allan Poe, você está perdendo muita coisa, porque Edgar Allan Poe é considerado um dos maiores romancistas da sua época e um dos maiores escritores de terror. Outra coisa legal também sobre Edgar Allan Poe é que ele, de certa forma, ele montou as bases para obras como, por exemplo, do Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. O Edgar Allan Poe foi o primeiro cara a escrever histórias no estilo de detetive e polícia, aqueles contos em que tem um agente que resolve um problema. Isso começou nas obras do Edgar Allan Poe. Claro que ele fez poucos contos nessa linha de policial, detetive, mas a sua, digamos assim, a sua escrita preferida, a sua escrita em que ele mais se destacou foi na escrita de terror. Essa é uma edição que eu tenho aqui da Darksider, que faz um trabalho fantástico nesses livros justamente de terror, que você tem aqui alguns contos. Lembrando, o Edgar Allan Poe não apenas escrevia contos, mas também escrevia poemas. O seu clássico poema, O Corvo, inclusive foi traduzido para vários idiomas, inclusive para o português, por Fernando Pessoa, por Machado de Assis, traduziram esse poema do Edgar Allan Poe. E aqui nessa coletânea, claro, não tem todos os contos aqui do Edgar Allan Poe, você tem aqui alguns contos, talvez os mais famosos do Edgar Allan Poe. Além do Gato Preto, como eu já citei, você tem O Poço e o Pêndulo, A Queda da Casa de Usher, O Baile da Morte Vermelha, que é fantástico, O Barril de Amontilado, que conta uma história de vingança excepcional. Eu quero, claro, em outra oportunidade, provavelmente no mês de outubro, que é o mês do Halloween, o mês de terror, trazer o Edgar Allan Poe na íntegra aqui no canal. E esse autor me marcou muito porque era um tempo que eu estava numa fase meio, digamos assim, dark da minha vida, meio emo, me ouvindo músicas das trevas, e quando eu conheci o Edgar Allan Poe foi uma identificação à primeira vista. Tanto é que hoje, como professor de inglês, nenhum aluno pode passar pela minha disciplina, pela minha sala de aula, digamos assim, sem conhecer Edgar Allan Poe. Eu apresento Edgar Allan Poe para todos os meus alunos. O terceiro autor, no caso uma autora que eu trouxe aqui, é talvez a mais nova desses três, que eu conheci recentemente há 2, 3 anos atrás, que é a Ayn Rand. E o livro que eu trago aqui é A Revolta de Atlas. Esse livro, inclusive, é o segundo livro mais lido nos Estados Unidos, perde apenas para a Bíblia. Isso segundo uma pesquisa do Congresso americano. Tá? E quem foi a Ayn Rand? Né? Resumidamente, claro, eu quero também em outra oportunidade falar um pouco mais sobre ela. A Ayn Rand ela é considerada uma das maiores filósofas libertárias que já existiu. Ela viveu no tempo da União Soviética, ela fugiu para os Estados Unidos, justamente com receio de ser perseguida pelo regime totalitário da União Soviética, se refugiou nos Estados Unidos e lá conseguiu, digamos assim, escrever seus romances e espalhar tudo aquilo que ela acreditava que era justamente uma sociedade de livre mercado, uma sociedade onde o indivíduo está acima do coletivo. Quando eu li A Revolta de Atlas, eu estava na universidade fazendo, eu cursei durante 2 anos Ciências Sociais, e a Ayn Rand, ela era como se fosse uma espécie de opositora a tudo que eu ouvia na sala de aula. Enquanto os meus professores na Faculdade de Ciências Sociais vinham com a ideia do coletivo, vinham com a ideia do bem-estar social, aquelas coisas que a gente sabe que na teoria é bonita, mas na prática ela traz resultados desastrosos para aquelas sociedades que tentam aplicar isso, a Ayn Rand ela justamente defende o contrário, ela defende que o indivíduo deve ficar acima do coletivo, defende uma sociedade em que o Estado tem um tamanho menor, defende uma sociedade em que o livre mercado, onde as pessoas possam negociar seus produtos e serviços sem interferência do Estado para atrapalhar. E a Ayn Rand me marcou tanto que ela foi escolhida para a minha primeira tatuagem. Eu sempre quis fazer uma tatuagem e foi uma das frases da Ayn Rand, não nesse livro, em outro livro dela chamado A Nascente, que eu tenho tatuada no meu braço, que é uma frase de um dos personagens dela, numa conversa com o seu chefe. O chefe fala bem assim, você vai sair daqui e você não vai conseguir fazer as coisas que você quer fazer. Aí ele responde para o diretor da escola, a questão não é quem vai me deixar, a questão é quem vai me impedir. E aí essa frase, quando eu li ela, me marcou muito e eu decidi tatuar ela aqui no meu braço. Esses são os 3 autores, Tolkien, Edgar Allan Poe e a Ayn Rand, que eu recomendo para todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria conhecer pelo menos uma obra desses 3 autores. Por esse vídeo só, eu queria saber de você, quais são os seus 3 autores preferidos e quais são as obras desses 3 autores, desses seus autores preferidos que você acha que todo mundo deveria ler.
Críticas, sugestões, deixe aqui embaixo nos comentários. Por esse vídeo é só, já sabe, se você gostou, deixa seu like, compartilha, espalha o vídeo. Tchau, tchau!